Apito o árbitro e começa o podcast O Código do Jogo, o programa que busca recodificar o verdadeiro sentido do esporte. O meu nome é Gustavo Neres, sou o apresentador do programa e juntamente comigo na condução do Código do Jogo temos o comentarista Júlio Peixoto. Júlio, seja muito bem-vindo a mais uma edição, é um prazer estar contigo mais uma vez. Opa, fala aí, Gustavo. Uma boa noite para você, né? Mandar um alô para todas as pessoas que vão nos ouvir, né, ao longo desse podcast, né? Dizer que é uma felicidade imensa aí, né? O terceiro que nós estamos fazendo, a expectativa é muito boa. Muito bem, meus queridos. Aqui nesse podcast, vamos parar e refletir sobre os fatos que acontecem no mundo do esporte com o objetivo de quebrar paradigmas, questionar padrões estabelecidos e desmistificar estereótipos. Júlio, você aí que sabe dos assuntos que vamos tratar na edição de hoje, como está a sua expectativa para o programa de logo menos? A expectativa é muito boa, né? Vamos falar de uma instituição muito querida por todos nós brasileiros, né? E analisar ali profundamente erros e acertos que aconteceram, né? De 2002 para cá, né? Já para dar aquela dica, né? Do que nós vamos estar falando. Muito bem. No programa de hoje, meus queridos, vamos falar um pouco da seleção brasileira. A última vez que o Brasil foi campeão mundial foi em 2002, quando conquistou o Penta, e de lá para cá não conseguiu ser campeão mundial novamente. Mas a seleção brasileira não se resume só às conquistas. Também tem as derrotas, os momentos difíceis, as crises, a contribuição em dribles, jogadas e gols de cada craque para essa história e a assinatura de cada técnico que foi responsável na montagem de uma equipe brasileira para o Mundial. E hoje vamos pegar o recorte recente dessa história e analisar qual foi a melhor seleção brasileira depois que o Brasil foi pentacampeão mundial. 2006, 2010, 2014 ou 2018? E para fazer esse debate, vamos montar um ranking do Código do Jogo. Vamos começar analisando do quarto para o primeiro colocado. Então, bora lá decodificar essas equipes. Bora lá, Júlio. Então, já que vamos começar do quarto para o primeiro, acho que tá meio óbvio, né? Todo mundo já deve estar na expectativa de que a última colocada seja a seleção de 2014, né? E vamos ser sinceros, né, Júlio? A seleção de 2014 fez força para ficar em último nesse debate, né? E olha que não foi fácil, né? Porque estávamos jogando dentro de casa, né? O natural que acontecesse, né? Como já aconteceu outras vezes que vieram europeus jogar aqui, né? Foi eles sentirem o calor do jogo, a pressão da torcida, mas nem isso, sabe? Pareciam 11 camisas dentro do campo, sabe? E a alma longe, longe, né? Pois é, a seleção de 2014 em muitas manchetes foi definida como vexatória, sinônimo de humilhação, né? Mas nem só por isso não quer dizer que aqui no Código do Jogo essa seleção não será analisada. E aí que tá, e tudo leva ao 7-1, né? Aquela seleção foi protagonista, né? Não vítima. A seleção de 2014 não foi vítima, não podemos pensar isso, mas ela foi protagonista de um vexatório 7-1. Mas existe uma série de fatos que leva até o 7-1. E vamos falar alguns desses fatos aqui. Um desses fatos foi que aquela seleção que chegou até a Copa em 2014 aqui no Brasil, ela teve mais de um técnico no processo de montagem da equipe. Começou ali com o Mano Menezes e no meio do caminho foi trocado o Mano Menezes pelo Felipão, né? E aí que tá, o time precisa ter um trabalho consistente de um técnico, então isso já foi um erro. Um erro maior ainda foi o fato de o técnico que foi chamado, talvez isso rende uma outra discussão, se ele era melhor ou pior que o Mano Menezes, porque o Felipão tinha acabado de rebaixar o Palmeiras naquele ano, e por isso ele é premiado, impressionante, o cara rebaixa um time e é premiado com uma vaga na seleção, mas vamos lá. Outro fato que foi determinante em toda aquela história foi a convocação de jogadores muito novos, que ainda eram algumas promessas, né? O Neymar ainda não tinha, já estava no Barcelona, mas não tinha estourado na Europa. O Hulk nunca foi aquele jogador que o máximo que teve foi um brilho em Portugal, né? Nas laterais tudo bem, mas no meio de campo se tinha uma carência assim de mais
nomes de peso, né? A questão não era só o fato de ter jogadores muito novos, mas também tinha o fato de sofrer com a ausência de jogadores consagrados, né? Sim. Que de 2010 parece que foi jogado tudo fora e foi começado tudo do zero. Então não tinha Kaká, não tinha Robinho, não tinha Luiz Fabiano, não tinha nenhum jogador que estava na seleção em 2010. O jogador de peso, o jogador assim experiente. Além de todos esses fatos, de todo esse contexto envolvendo a equipe, também tinha o fato que o Brasil iria ser o representante sede de uma Copa do Mundo, jogar em casa. E imagina esse peso nas costas de jogadores de alguns tão jovens e de outros que até mais experientes, assim como o Thiago Silva, mas ainda assim não tinham experiência muito grande dentro da seleção. Júlio, de tudo isso, de todos esses fatos, a gente poderia destacar um que fosse, não, esse aqui foi o mais determinante que acabou crucificando os jogadores dessa seleção. Gustavo, tem um problema aí que me parece que sempre foi meio crônico do futebol brasileiro, né? É justamente essa transição, né? De você ter um bom time e estarem vindo bons jogadores e você fazer aquela mescla. O Brasil sempre foi péssimo em fazer isso, né? De 2002 para 2006, justamente eles demoraram muito para fazer esse trabalho, né? Então, assim, eu penso que se perdeu alguns talentos assim nesse meio do caminho, né? Como o Diego, o próprio Robinho e tal. E em 2010 para 2014 foi a mesma coisa, né? O Brasil foi eliminado e a partir do momento que trocou o técnico, né? Trocou o time, então veio uma nova filosofia e, pasmem, deu tudo errado, né? Na verdade, assim, não teve, né? Não tinha uma base, né? E chamaram jogadores justamente novos e tal para estarem tocando o barco num campeonato, né, ainda ia chegar, que ia ser disputado em casa, né? Ao longo do tempo, né, fez a diferença, né? Que esses jogadores chegaram bem, como é que eu posso dizer, bem verde, né? Se fosse uma fruta, né, bem verde ainda, chegaram, né? E era nítido, né? Teve alguns jogos ali que ficaram muito nervosos, né? Aquele jogo contra o Chile que eles passaram nas oitavas de finais, né? O Thiago Silva chorando, sabe? Você via ali que o estresse psicológico ali faltou realmente esse jogador, mas é um problema crônico do Brasil essa transição dos bons jogadores para uma nova safra que está vindo, né? Somado a isso, eu acredito, né, que a escolha do Filipão talvez tenha sido saudosista, né? Porque o Filipão também assumiu antes da Copa de 2002, também, né, meio às pressas ali, e muito função do futebol em cima de um jogador, né, que era tudo em cima do Neymar, né. Por incrível que pareça, acho que até que ele, né, saiu bem, assim, ainda nos jogos que ele esteve, né, mas assim como acontecia no Santos, né, quando o Neymar saía, o Muricy parecia que era um cara a mais lá, um funcionário a mais do clube, não fazia diferença alguma, era o que pareceu ali. E aí pegou, né, uma seleção ali que toda encaixada, né, com uma certa mística até, não sei, porque no ano lá o Close passou a artilharia do Ronaldo, sabe? Então foi uma situação muito difícil, né? Creio que esses pontos sejam os mais influentes. Júlio, muito se falou, falando um pouquinho de 2014 ainda, se falava muito de achar um vilão, né, de achar um culpado. Muito se falava do Filipão, Parreira, né, CBF, né, mas eu queria destacar aqui alguns dos jogadores que foram vítimas, né, vítimas, que querendo ou não, eles acabaram sendo eu vejo que, por exemplo, que alguns jogadores como Davi Luiz, Oscar, eles foram pegos de surpresa nessa situação, né? Acho que se eles têm uma parcela de culpa a tempo que estavam dentro de campo, seria uma parcela mínima, né? Se fosse para colocar assim um top 3 de jogadores que foram injustiçados nessa Copa, jogadores brasileiros, qual seria o seu top 3? Eu acredito que o Júlio César, o goleiro, né? Porque parecia treino, né? Tu vê nos treinos lá, que às vezes o pessoal faz treino de ataque, né? Rola um negócio assim, tipo, 4 contra 1, zagueiro e o goleiro. Parecia isso o jogo, né? Então é difícil você pegar e criticar o goleiro, sendo que, meu, toda hora tem 4 jogadores chegando em cima de você, 5, com uma bola bonita, redonda, prontinha para chutar, né? Então, para mim, o principal, assim, de criticado foi ele, né? Outro foi também, o que eu penso também foi o Dante também, que
entrou meio ali, sabe, não tinha jogado nenhum jogo e só entrou, né, no decorrer de outro, e entrou ali numa super furada, né, sendo que o Thiago Silva, ele tomou um cartão muito besta, né, no jogo anterior contra a Colômbia, né, numa saída de bola, né, que ele foi querer atrasar o jogo, tomou um amarelo e acabou saindo, e o Dante acabou assumindo essa, né, até tem uns memes falando que o Dante jogava na Alemanha na época, né, que o Dante, ele era o cara, e então, na verdade, eu fico com os dois, entendeu? Eu faço só o top 2, só desses dois, porque de resto, assim, eles estavam lá no campo, né? Talvez um outro injustiçado, mas assim, aí eu teria que atrelar o Filipão, que seria o Bernard, né? Que também não jogou nenhum jogo e de repente estava tendo que substituir o Neymar, né? Não era, né? Por mais que ele tivesse alegria nas pernas e tal, etc. É aquele caso da Ferrari da Fórmula 1 com o kart, né? Então, também acho que jogaram uma responsabilidade no colo dele, assim, né? Que por mais que tenham criticado, é até estranho, porque ele não tinha aquele cacique, né, para assumir aquela responsa. Muito bem. Então, aqui na visão do Código do Jogo, em quarto lugar, e merecidamente, e justamente vai ficar a Seleção Brasileira de 2014. E vamos para o nosso terceiro lugar, que a escolhida foi, talvez, por incrível que pareça, a Seleção Brasileira de 2006. Mas como assim? Como assim, Gustavo? Como assim a de 2006? De 2006, Júlio, porque aquele time, na teoria, ele era de encher os olhos. Mas se for deixar os nomes de lado e analisar só o futebol jogado, aquele futebol é decepcionante. Uma das coisas que decepciona muito nessa seleção é o Ronaldinho Gaúcho, que chega ali 2 vezes melhor do mundo, atual campeão da Liga dos Campeões e joga nada, nada, nada. Então, há quem diga que ele talvez seja a maior decepção, porque ele chega melhor do mundo na Copa. E sempre que é o cara é o melhor do mundo em uma Copa, se espera muito dele, né? A gente pode até discutir, porque muito se falava na época que ele não jogou na posição dele e tal, mas ainda assim ele deixou muito a desejar. Outro fato que chama muita atenção nessa seleção é a apatia dos outros jogadores. Né? Que tudo bem, o Ronaldinho, vamos imaginar, vamos dar um desconto para o Ronaldinho, jogou muito, está cansado da temporada europeia tal, mas mesmo assim, nenhum outro jogador brilhou, sendo que o time ele era bom em todas as posições, no meio, na defesa, no ataque, era uma coisa assim impressionante. Outro caso também que pegou muito mal foi a chegada dos jogadores acima do peso. E outra coisa que pode ser o mais decepcionante, que o quadrado mágico foi legal só na teoria, porque na prática aquele quadrado nunca funcionou, não funcionou. A gente olha, às vezes, em redes sociais, fotos, imagens, dos 4 juntos ali, alguma batida de falta, antes do jogo começar, mas aí que tá aquele quadrado, para Sim. nossa infelicidade, nunca aconteceu, nunca aconteceu. Então a gente muitas das vezes nós somos enganados porque somos saudosistas de algo que de uma coisa que nunca existiu de fato. Não tem razão nessa saudade, porque aquilo nunca existiu, né? A gente pode se lamentar por aquilo que era para acontecer, mas nunca aconteceu. A gente meio que gosta de se iludir, né? E não só do quadrado, mas aquele time como um todo deixou muito a decepcionar. Aí a gente pode até entrar em outras discussões, se naquele quadrado mágico o Robinho poderia, né, entrar no lugar de alguém, né? Mas enfim, o que acontece é que muita gente tem saudade do time que nunca aconteceu, né? Júlio, e no meio disso tudo, o que que tu acha dessa situação? O que é mais bizarro? Sentir falta de uma coisa que nunca aconteceu ou o cara querer falar do Pelé como se tivesse visto ele jogar? Gustavo, é complicado, né? Na verdade, essa seleção de 2006, ela acabou caindo um pouco no folclore, né, do torcedor brasileiro, né? Porque volta e meia você vê foto, né, nas redes sociais, dos jogadores juntos ali, né, o quadrado mágico, etc. E, né, o pessoal fala de um jeito como se tivessem conquistado, né, muitas coisas, mas o máximo que o quadrado mesmo ali conseguiu ali foi classificar para a Copa ali em primeiro, né? E até com menos vitórias do que a Argentina. Um ano antes, né, teve um presságio assim, né, de que as coisas poderiam ser feitas de outra maneira, né? O Brasil, né, em vez de estar o Cicinho, em vez de estar o Cafu, era o Cicinho,
no lateral esquerda era o Gilberto, e no ataque estava o Robinho, né, no lugar do Ronaldo, né? Então, assim, o time jogou muito bem em 2005, mas aí chegou 2006, né? Acredito que tenham tido interesses, né? O Cafu ele bateu recordes de atuações pelo Brasil, o Ronaldo naquele momento, né? Ele se tornou recordista de gols em Copa do Mundo, né? Parecia que estavam mais preocupados de uma parte individual assim do que justamente o futebol, né? E aí chegou no jogo, como nós discutimos, né, no podcast passado, né, somado a isso, ao espaço que eles deram pro Zidane, né, acabou dando no que dando, né, e acho que o desastre só não foi maior porque Deus não quis. Júlio. Júlio, eu queria saber de você qual desses fatos afetou mais a seleção? Foi a apatia, os jogadores acima do peso, a, ao- a, a falta de protagonismo do quadrado? Qual desses fatos foi mais determinante para o Brasil não acontecer naquela Copa? Também foi o que nós discutimos no primeiro podcast, também no segundo, né? Aparentemente faltou compromisso ali, né? Porque você vai chegar numa Copa do Mundo, né? Onde estão os melhores jogadores, né? E você chega muito acima do peso, né? Não só acima do peso, né? Porque às vezes tem jogadores que acabam, né? Seus campeonatos nacionais, né? Um pouco antes do período de treinamento e tal, mas o jeito que aconteceram as coisas ali, sabe? E aí o que acontece? Ninguém conseguiu ali, né? Assumir o protagonismo, né? Acho que exceto o Kaká ali, os outros três foram muito maus ali, né? O Adriano, o Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho, né? Então, eu acredito que tenha sido uma falta de comprometimento, né? Seria o problema geral, né? Para não ter desenvolvido as demais coisas que se esperavam dessa seleção. E essa seleção, ela decepciona ainda mais quando a gente para e lembra que na escalação do time titular tinham três jogadores que em algum momento foram os melhores no mundo, né? O atual, que era o Ronaldinho, o Ronaldo, que tinha ganhado três, e o Kaká, que ainda iria ser o melhor do mundo no ano seguinte, né? É uma coisa assim, é impressionante. Sim, e se você ainda contar, o Roberto Carlos ainda foi vice, né? Já foi vice de melhor do mundo, né? Então, né, digamos que a parte defensiva, eu acredito que ainda não chegou a ser o pior, né? Porque até que o Brasil perdeu de 1-0 ali e tal. Acho que a falta né, de vontade ali da turma da frente foi o que determinou o fracasso dessa seleção, né? Lembrando que um ano antes, né, a seleção foi muito bem, né? Não sei se o Robinho dava, né, fazia aquela correria e o Cicinho também, né, faziam aquela correria, né, para compensar a falta de corrida dos demais, mas deu no que deu, amigo. E acabou virando folclore, né? Acabou, aliás, vai fazer para sempre, né? E toda vez que eu ver alguém falando que olha essa seleção, eu vou falar, cara, essa seleção foi uma grande decepção, sabe? Merecia estar em último lugar mesmo, é porque, né, 2014 a galera lá fez um trabalho bem feito para chegar em último. Rapaz, se fosse o top 3 e desconsiderando a de 2014, a de 2006 teria ficado em último. Júlio, você acabou de Não, dizer que talvez o time ele tenha sido comprometido justamente pelos caras da frente, né? Então, partindo dessa sua afirmação, a gente pode dizer que o quadrado mágico ele é mais vilão do que herói, né, nessa situação? com certeza, né? Porque não adianta nada ali o pessoal da zaga ali resolver tirar as bolas e a galera da frente ali não fazer nada, não intimidar, né, o time adversário, né? Durante o jogo tem muito, né, disso de, né, você tá com a moral boa ali e tal, e a galera da frente não, eles não estavam impondo, né, o respeito que se esperava, né? Então a seleção brasileira acredito que ficou muito desarmada assim, né? Ficou, sabe, exposta. Tá perdendo, né? Aliás, podia ser a França como poderia, acredito, qualquer outra seleção. Pois é, meus queridos, então, seleção de 2006, merecidamente, vai ficar no terceiro lugar no ranking do Código do Jogo desta edição. E agora, vamos falar do segundo e, ao mesmo tempo, revelar quem vai ficar em primeiro lugar, qual seleção vai ficar em primeiro lugar. E fica a expectativa. Quem Surpresa, hein? primeiro? Surpresa, hein? Exatamente. Quem fica primeiro, quem fica em segundo, é 2010 ou 2018? E em segundo lugar, aqui no nosso ranking,
a seleção brasileira de 2018 e a primeira de 2010. Mas vamos primeiro dar a devida atenção à seleção da última Copa do Mundo, a de 2018. E o porquê que essa não é a melhor seleção depois que o Brasil foi penta? Pelo menos um dos motivos é semelhante, é idêntico, na verdade, ao de 2014, mais de um técnico no processo de montagem do time. Começou ali com o Dunga, foi terrível essa passagem do Dunga, em seguida veio o Tite, foi ali, conseguiu fazer um milagre que foi breve e um milagre que não se estendeu até a Copa do Mundo, infelizmente. Outra coisa que colaborou muito na campanha do Brasil naquela Copa do Mundo foi o Neymar muito individualista, né? Há quem diga que o Neymar foi tão individualista que ele teria que jogar tênis e não futebol. Outra coisa ruim também que afetou e muito a seleção foi o Gabriel Jesus em uma fase ruim, ele que colaborou tanto nas eliminatórias, mas chegou na Copa e não aconteceu, né? Outra coisa que aconteceu também, no caso não foi nem na Copa, isso foi antes da Copa, foi na convocação. Foi inaceitável o Tite convocar o Tyson, uma vaga tão preciosa para uma Copa do Mundo, poderia chamar outro jogador, algum medalhão, algum jogador que poderia ajudar de fato, né? E o Tyson estava lá por motivos que talvez só o Tite saiba. E além disso, o Tyson sendo uma delas, o Tite também fez outras escolhas ruins e deixou de tomar boas decisões. As escolhas ruins foi manter Jesus no time e trazer o Marcelo de volta para a lateral justamente contra a Bélgica. O Marcelo que tinha tido problemas físicos durante a Copa. Felipe Luiz entrou ali, né? Não que o Felipe Luiz tenha o mesmo talento que o Marcelo, isso nunca. A questão é que o Marcelo não estava inteiro. O Marcelo contra a Bélgica não tinha perna para jogar. Ele andava, então não aguentava. Foi um desastre. Foi um desastre. E uma decisão boa que o Tite poderia tomar, que foi quase que um clamor nacional e mundial, foi de ter colocado o Roberto Firmino, ele que estava em grande fase, que estava não, está até hoje, que o homem sozinho vale mais que todo o time titular do Flamengo, é uma coisa absurda. O cara tá valendo, nossa, uma coisa assim, ele tá por cima da carne seca, que nem diria o meu tio lá de Peruíbe. Então, são uma série de fatos que levou o Brasil a não ficar em primeiro neste ranking, a seleção de 2018 a não ficar em primeiro nesse ranking. E Júlio, o que você acha dessa seleção de 2018? Teve algum fato aqui que não foi mencionado? Ou desses aqui, qual fato foi mais determinante o Brasil não ter tido o desempenho que se esperava? Pô, Gustavo, antes de eu responder essa pergunta, eu peço que você me responda uma pergunta. Você também tem um tio em Peruíbe? Eu não podia perder a piada, eu não tenho, não. Então, só deixar um abraço aí pro meu tio Reginaldo e pro nosso amigo Renan, então. Mas, voltando, né, a 2018, né, você falou muitas coisas interessantes, né, desde a convocação, né, do Tite, né, que teve algumas peças ali que deu uma certa margem, né, para você pensar, poxa, será que tem um empresário envolvido nisso, né? A seleção sempre teve esses, aliás, poderia até ser tema, né, o Gustavo, sabe, aquelas convocações que, sabe, o pessoal olha assim, fala, meu Deus, quem é esse cara, né? O terceiro goleiro do Flamengo, o Fred, enfim, a seleção brasileira, assim, o Bordon. Júlio, por exemplo, para efeito de comparação, a primeira seleção aqui foi a de 2010, a gente ainda vai chegar lá. Mas, assim, na seleção de 2010 também teve dois jogadores convocados que, na época, geraram muita discussão, né? Que foi o Grafite e o Júlio Batista. Mas, ainda assim, o Grafite tinha feito um baita de um campeonato alemão em 2009. Não, e o Júlio Batista fez gol na final da Copa América contra a Argentina. Sim, então eles ali, tipo, por mais que a gente possa questionar, eles tinham se provado de alguma forma que poderiam ser úteis à seleção brasileira. E no caso do Tyson, isso não aconteceu, em momento algum. Sim, ficou injustificado, porque ninguém ouviu falar dele na temporada, né? Nesses casos que você citou, o Grafite estava jogando bem lá na Alemanha, o Júlio Batista era destaque lá no Real Madrid, foi destaque no Málaga, no Sevilha,
essa do Tite ficou meia complicada, né? E o Tite ele tem aquilo que, sinceramente, eu não sei, às vezes acontecem boas histórias, às vezes acontecem más histórias, né? Ele morre abraçado com o cara, né? Então ele abraçou o Gabriel Jesus, né? E não tirou o cara. Sendo que ele não estava bem, era claro, era nítido, né? Parecia até que estava com sobrepeso e tal. E, sabe, o pessoal falando, Firmino, coloca o Firmino e não sei, né? Ele me parece ser um cara que ele não gosta de ser contrariado e ele, né, é totalmente refém das convicções dele, né? Ele foi até o fim do Gabriel Jesus não fez nenhum gol. Somado a isso, né, teve o lado do Neymar também, né? Pegou ele numa fase totalmente dark dele, né? Ele estava no lado negro da força, aí se for comparar o Star Wars, sabe? Ele estava mesmo assim totalmente rebelde, né? Dono de si mesmo, ninguém manda. Acho que faltou pulso, né? E acho que vai faltar pulso pro Tite, né? Chegar lá e falar, ó, garoto, não é assim, você para de se jogar, porque não é só ele, né? O time acaba ficando visado e acaba perdendo a moral, né, dentro do jogo. Ninguém entra respeitando porque sabe que tem alguém lá que tá tentando ganhar o jogo de uma maneira que, sabe, ainda mais com o VAR, né? Então, há de se lembrar disso. O Neymar fez o que fez ainda numa Copa tendo já o VAR. Parecia que era uma questão de tempo também implodir isso, né? Diferente dos demais, né, o Tite continuou. Vamos ver se agora, né, apesar que, né, a seleção parece que amarrou ali no estilo Mandrake ali de jogo, né, mas vamos ver se para a próxima Copa o Tite vai fazer melhores escolhas, né. Pois é, ainda sobre a seleção de 2018, Júlio, você acha, né, que ainda assim, apesar dos pesares, né, a seleção ainda assim tinha um potencial para, né, demonstrou ali mesmo no jogo contra a Bélgica, né, que o Courtois teve uma atuação assim brilhante. Vamos aqui imaginar que a seleção conseguiu se classificar, né? O Courtois arregou e enfiou 4 gols ali. Vamos imaginar, vamos ser muito otimistas. Até onde você acha que aquela seleção iria? Chegaria até a final? Pararia na semifinal? Ia brigar pela disputa de terceiro lugar? Chegaria na final e seria campeão? Chegaria na final e seria vice-campeão? Até onde aquela seleção você acha, pelo futebol que estava jogando, poderia chegar? Bom, se fosse falar de 2014, eu acho que foi longe demais, né, nós poderíamos ter sido poupados do 7-1. A de 2006 parou ali legal. Cara, a de 2018 para mim é uma incógnita, porque tendo o Neymar, né, tendo um jogador como o Neymar, se dá na cabeça dele que ele vai, né, ser um cara mais coletivo, eu acredito que poderia ter chegado à final, né? Mas do jeito que estava indo, eu acredito que tenha parado ali, talvez até meio longe, sabe? Porque criou aquela expectativa, mas a mentalidade ali, principalmente do melhor jogador, ela não estava, sabe, de acordo, né? Entendo, porque assim, se o Brasil tivesse se classificado, iria pegar a França na semifinal. E acho que ia passar para a final? Eu acho que ia ser muito difícil, né? Mas, por outro lado, talvez um jogo desse, né, fizesse vou pegar no pé do Neymar, infelizmente, porque é o melhor jogador da nossa seleção, da nossa era, digamos assim, é o Neymar, não tem como ele fugir dele. Acredito que talvez num jogo, né, contra a França ele realmente assumisse uma outra postura, né? Embora, como nós falamos, né, o Marcelo estava se arrastando em campo e ele era o melhor jogador na lateral esquerda se estivesse numa boa forma física, né? Ia ter muita dificuldade, ia ser um bom jogo. A tendência era realmente ser eliminado, infelizmente, mas tem aquilo, né? Tem jogador que cresce muito. Acho que a seleção entrou ali, vamos jogar contra a Bélgica, né? Que história a Bélgica tem no futebol? Que volume? Não tem, sabe? Tem agora uma geração aí. Beleza que em 2002 lá eles também pararam no Brasil, tinha um jogador ali bom, mas a Bélgica nunca teve lá grandes jogadores, né? Só agora, tal, alguma representatividade e tal. Então acho que também tem isso. Acho que os jogadores também, né, falaram, vamos, né, cada um faz o seu aí e tal. Não jogaram muito pro coletivo, né? E perderam. Talvez contra a França eles tivessem entrado com uma outra postura, né? Podendo até ir para a final. Partindo disso que você acabou de dizer, tu acha que a seleção brasileira teve azar, então, naquele jogo contra a Bélgica ou não? A Bélgica passou por méritos mesmo.
Não, teve os méritos da Bélgica, né? Embora, se for pegar as estatísticas do jogo, né? A Bélgica teve 37% de posse de bola, né? Eu vou te falar, eu odeio quando esse tipo de coisa acontece, sabe? A posse de bola é mínima, os caras vão e passam, né? Mas futebol é assim, tudo é estratégia, né? Hoje em dia tudo é tático, tudo é estratégia, e eu acho que a Bélgica, eles fizeram o jogo deles ali, né? Jogadores talentosos, né, de frente, né? O Hazard, o De Bruyne e o Lukaku, né? E com um grande, né, goleiro, né? E o zagueiro lá, o Company também. Então eles foram muito estrategistas, né? A mesma estratégia não funcionou contra a França. Pois é, meus caros ouvintes, a seleção brasileira de 2018 tinha potencial para estar em primeiro, mas por conta de decisões que o Tite tomou e por conta de escolhas que ele não fez, ela não vai ocupar, ao menos nesta edição, ao menos neste programa, não ocupa o primeiro lugar no ranking de melhor seleção brasileira pós pentacampeonato mundial. E a seleção brasileira que fica em primeiro lugar é a seleção de 2010, a seleção do Dunga. Quem diria, né? Quando a gente para e Justamente. pensa nas últimas Copas. Oi? Não, justamente. Eu não digo nem quem diria, né? Mas pelo tanto que ele foi criticado, né? Sim, nós temos uma imagem do Dunga, assim, muito marcada pela segunda passagem dele, que não foi boa, né? E também Uhum. tinha a questão da relação tanto áspera do Dunga com a imprensa, né? Então a gente tem uma Sim, sim. imagem. E tá, a gente pode até discutir aqui, será que a imagem do técnico acaba refletindo na imagem que o time tem? Porque por conta dessa relação, acaba que o povo não tinha tanta simpatia por aquela seleção. Além desse fato, não era uma seleção que era nossa, tu olhava para o papel, Jesus amado, que time é esse, Brasil? Né? Não era uma seleção como a de 2006, que você olhava na escalação e enchia os olhos. Mas, diferente de 2006, que não tinha futebol nenhum, aquela equipe era uma boa equipe. Aquela equipe tinha um potencial, aquela equipe veio embalada de conquistas, teve seus altos e baixos ali na era Dunga, né? Teve oscilações, perdeu jogos, né, amistosos, também perdeu jogos nas eliminatórias, mas ainda assim, o perder nesse contexto, a derrota, ele faz bem, porque nós vimos no caso do Felipão e até no caso do Tite também. O Felipão ele chega em 2013, quer dizer, ele retorna. O Felipão retorna em 2013 e chega ali, monta um time e vai e faz uma convocação e é campeão da Copa das Confederações e beleza, o Brasil está pronto para a Copa do Mundo, né? Uhum. Foi um famoso me engana que eu gosto. Talvez a ausência de derrotas possa não ter, digamos que, acordado aquele time, despertado aquela equipe. E a seleção do Tite também, né? Porque o Tite chega, o Tite foi, montou uma equipe, todo mundo arrasando, o equilíbrio em todos os Esse é setores. esse é um dos problemas também, que acho que justamente eu lembrei agora, né? Falando da de 2018, né? Nas eliminatórias, né? Quando o Tite assumiu, ganhou várias partidas em sequência, acho que não chegou a perder mais, né? E eu sempre comentava, meu, faz parte, né? Para um time que vai ser campeão, ele sentiu o gosto da derrota, né? E praticamente eles nunca nem saíram perdendo jogos, então de repente ali na Copa 2-0 para a Bélgica, e aí? Nunca passaram por isso, né? Então acho que até nisso foi uma coisa meio ruim. Acho que as derrotas elas fazem parte para você abrir o olho, né? Sim, se eu for parar para pensar, foi uma coisa que aquele time não aprendeu. Nunca aquele time saiu perdendo de 2-0, tendo que virar o resultado depois. Ao contrário dessa do Dunga, né? Que, por exemplo, na Copa das Confederações de 2009, saiu perdendo de 2-0 para os Estados Unidos e, meu, viraram no segundo tempo o jogo, né? Acabou, né, o primeiro tempo perdendo de 2-0 e foram lá e viraram o jogo. Justamente. Então, eu sei que muitos que podem estar nos ouvindo neste momento podem pensar, não, mas a seleção não foi assim irregular, não foi. Você teve seus altos e baixos, mas ainda assim, a história de um time, a formação de uma equipe competitiva, ela tem que passar por derrotas também. É aí que tá. Porque senão acontece como em 2018, acabar toma 2-0 e já era. O máximo que consegue fazer ali é um 2-1 e não consegue virar a partida, ou ao menos empatar para tentar levar para a prorrogação ou os pênaltis, né?
aquele time do Dunga teve um trabalho consistente, teve uma boa campanha até a Copa, né? Chegou embalado, Sim, como a gente já disse aqui, das conquistas da Copa América e da Copa das Confederações. Uma sim. coisa interessante da seleção daquela seleção da era Dunga, de 2007 até 2010, esse processo de montagem da equipe, foi na Copa América de 2007. O que aconteceu naquela edição daquela Copa América? O Dunga convocou Kaká e Ronaldinho, que eram os melhores do mundo naquela época, os dois melhores do mundo, primeiro e segundo, e acabaram que os dois não foram. Eles pediram dispensa da seleção porque eles estavam muito cansados da temporada europeia e como não era uma Copa do Mundo, eles pediram essa dispensa. Fora também que eles tinham jogado no meio do ano, em 2005, 2006, competições pela seleção brasileira, né? Então, ainda assim, tipo, aquele time teve que aprender a se virar sem os seus melhores do mundo, né? Então, Uhum. isso foi uma coisa que acabou colaborando na montagem É, daquela equipe. pro Ronaldinho foi muito ruim isso, né? Ele ter pedido, porque né, o Dunga já olhava torto para ele da época que eles eram jogador daquela final do Campeonato Gaúcho lá, que o Ronaldinho deu chapéu, deu, né, zoou o Dunga, digamos assim, né? Aí vai e pede dispensa da Copa América, que teoricamente é um campeonato mais fraco, mas que ia pegar a Argentina com Argentina e também Uruguai, né, com boas seleções, né, bons plantéis. Sim, sim. Além disso tudo, é uma seleção que tinha bons jogadores. Embora não fosse a geração mais talentosa, mas aquele time, por exemplo, tinha uma coisa que a de 2014 não tinha. Era um time experiente, eram jogadores com experiência, não só em clubes, mas também na seleção. Como é o exemplo do Kaká, do Robinho, do Júlio César. E nas É, eliminatórias perdi alguns jogos. eram bons jogos, né? Inclusive eu lembro da vitória na Argentina, né? Contra a Argentina lá, que eles ganharam de 3-1, que foi o jogo que selou a classificação do Brasil para a Copa, né? Foi um jogo assim com muito domínio, né? Na verdade, eu não me lembro de outro jogo da seleção brasileira lá que tenha tido um domínio tão grande, mas se você for analisar bem, né, até poderia ser um tema para discussão do quadrado, teoricamente, o quadrado mágico dessa seleção, que era Elano, Kaká, Robinho e Ronaldinho. Quatro destaques do Campeonato Brasileiro de 2002, né? Luiz Fabiano, artilheiro, o Kaká jogou muito, né, até pegar o Santos, Robinho e Elano fizeram gols em finais e Robinho, por exemplo, então tinha, né, um certo time que é até engraçado, né? Foram jogadores que foram rivais aqui em 2002, né? Grandes jogos e estavam lá representando. Acho que até nisso ajudou um pouco a seleção, né? Deles se conhecerem, né? E terem uma boa zaga também, né? Lúcio e Juan ali foram, né? Ajudou muito, né? Na Copa das Confederações foram jogos maravilhosos, né? Ganhando de Itália. Aliás, ao longo, né? De todo o trabalho do Dunga até essa Copa de 2010, né? Ganhou de vários times, assim, ganhando bem, né? Não só ganhando, né? Porque ganhando e ganhando bem, né? Com aquele futebol impositivo, né? E para frente. Júlio, para efeitos de comparação, né? A gente está aqui falando que aquela seleção carrega muito da imagem que o Dunga transmitia, aquela seleção não era a mais talentosa, aquela seleção teve altos e baixos, né? Mas ainda assim, aquela seleção, quando chega para a Copa, chega uma equipe que segura, digamos assim. E para efeitos de comparação, Júlio, há pouco tempo atrás eu perguntei se o Brasil teve azar em 2018 com a Bélgica e você disse que não, foi por méritos. E no caso de 2010, o Brasil teve azar com a Holanda? Porque até aí a situação é contrária, né? No Brasil sai na frente, tem um gol do Robinho e depois toma a virada, diferente de 2018, que o Brasil vai, toma e que depois tem que correr atrás do prejuízo. Nesse caso aí de 2010, o Brasil teve azar, Júlio? Gustavo, eu coloco um pouco nessa conta aí do azar, né? Porque o Brasil, quando acabou o primeiro tempo, né? Tava jogando super bem, né? Inclusive quase fez o segundo gol antes do final do primeiro tempo, né? E os gols, né, que o Brasil tomou, se você for analisar, né, o primeiro gol foi do Snyder, né, ele foi cruzar uma bola na área, aí entra a figura do Felipe Melo, mas daqui a pouco a gente fala dele, né, e de repente, e você também tem do Lúcio e Juan, você toma o gol da virada do Snyder, que era um jogador baixo, né, se for, né, pensar, né, de um jogador cabeceador, atacante, né, então eu acredito que tenha sido azar. Aí depois, justamente foi o que a seleção não soube lidar, né? Porque acho que
tava um pouco daquilo, né, dos jogadores estarem, poxa, talvez nós já temos ganhado esse jogo, né? Então, quando de repente eles tomaram a virada, né? E aquele Robin toda hora, né? Puxando para a esquerda, ninguém pegando e tal, né? Aquilo acabou atrapalhando o psicológico e acredito que o reflexo, né, final foi aquela patada, né, que o Felipe Melo, que até então, né, eu falo isso, eu tenho plena convicção disso. Ele era um bom jogador ali para aquele sistema, ele era um cara importante, né? Na Copa das Confederações ele jogou super bem nas eliminatórias. Achava ele um cara, achava ele um cara que conseguia passar a bola muito bem, assim, né? Tipo, o jogo tá ali pela esquerda, de repente alguém toca para ele no meio campo, ele fazia esse lançamento rápido pro outro lado, né? Eu achava que ele fazia isso muito bem, as viradas de jogo para pegar o outro time desmontado para outro lado, mas acabou acontecendo o que aconteceu, perdeu a cabeça, né? Num jogo contra Portugal ele já tinha sido substituído, porque ele e o Pepe quase, né, quase saíram na porrada, né? Então eu acreditaria mais ao azar, né? E dessas seleções que foram eliminadas é a que realmente eu lamento, né? Porque seria um feito interessante, né? O do Dunga, né? Pro Dunga, né? Pensou campeão, né? Como jogador e como técnico, né? Não que já não tenha acontecido isso, né? Já aconteceu com o nosso querido Zagallo, né? Mas seria legal também, até por conta daquilo, né? Parecia que o Dunga ele estava lutando contra muita gente, inclusive contra brasileiros, né? Não estou julgando a imprensa em si, mas acho que ele também não sabia se comportar, né? Então ele dava muita brecha tal e ficava muito aquele jogo, muita coisa não importante sendo discutida. Júlio, recentemente o seu xará deu uma entrevista para o Desimpedidos, o Júlio César, né? Sim. O Júlio César, goleiro, deu uma entrevista para o Desimpedidos e ele foi perguntado pelo Bolívia qual eliminação doeu mais, né? Se foi de 2010 ou de 2014. E ele falou que a eliminação que doeu mais foi a de 2010, porque ele sentia que aquele grupo estava mais fechado e aquele grupo veio embalado das conquistas, estava com uma confiança, acreditava que aquele grupo estava mais fechado. E ele disse que aquela equipe poderia ter até chegado à final e que seria uma final muito interessante naquela ocasião, uma final entre o Brasil e Espanha. Eu quero saber de tu, Júlio. Tu concorda com o teu xará? Tu acredita mesmo que aquela seleção poderia ter jogado a final? E se chegasse, daria jogo? E se desse jogo, seria campeão? Queria que você fizesse essa análise que o outro Júlio É, disse. eu concordo, né, com esse cara abençoado que tem o mesmo nome que eu, grande goleiro, né, começou no Flamengo, goleiro maravilhoso, embora não fosse também uma estatura muito alta, né, ele sabia se posicionar muito bem e tal. E eu concordo com ele, acho que aquela seleção, o grupo estava fechado, estava embalado, sabe, os jogadores ali, eles demonstravam, né, o compromisso, eles aparentavam que estavam compromissados e parecia que ia dar bom. Eu acredito que, como a Holanda, né, jogou de igual para igual com a Espanha, eu acredito que o Brasil também teria jogado de igual para igual para a Espanha, né? Embora para mim é difícil compreender, né? A Espanha não entrou com atacante na final, né? Já estava vendo, né? A final não entrou com atacante, só entrou com meio campo, sabe? Então, eu acredito que daria jogo, sabe? Ainda mais que acredito que a seleção do Brasil era um pouquinho mais talentosa que a da Holanda. Acredito que daria jogo. Eu entendo essa lamentação do Júlio César, porque ele, né, mesmo nunca foi campeão, né? Ele não estava em 2002, embora ele já jogasse, né, como profissional. Então eu entendo essa dor dele, né? Para um goleiro deve ser muito complicado, né? Porque né, se um time falha no ataque, são vários jogadores no ataque, mas se toma gol, vai tudo olhar para o goleiro. Então para ele realmente deve ter ficado um gosto muito ruim e infelizmente ainda piorou depois, né? O Júlio César é o caso de um baita goleiro que teve uma passagem extremamente feliz pela seleção brasileira. Então, meus queridos, fechado esse assunto, está decodificado a história recente da seleção brasileira. No ranking do Código do Jogo, em último lugar, 2014, em terceiro lugar, 2006, em segundo, 2018 e em primeiro, 2010. Essa é a opinião, a visão do Código do Jogo das melhores seleções brasileiras depois que foi pentacampeã mundial.
Agora, meus queridos, nós vamos estrear um quadro novo aqui. Nós vamos mostrar, montar, escalar uma seleção inusitada. Mas que quadro é esse, Gustavo? Mas o que está acontecendo, Júlio, com o seu apresentador? O que acontece é o seguinte: nós vamos pegar um aspecto em específico que acontece, que é comum no meio do futebol, e vamos montar uma seleção de jogadores que estão de acordo com essa característica. Na edição de hoje, nós vamos montar a seleção de jogadores que preferem ajudar na briga ao invés de bater o pênalti. Em outras edições, nós vamos montar, em outras edições, nós vamos montar a seleção de jogadores que são superestimados, a seleção de jogadores que são subestimados, a seleção de jogadores preguiçosos, a seleção de jogadores que ficam mais no Médico do essa de preguiçosos aí vai dar polêmica, viu? Essa de preguiçosos aí tem uns nomes muito interessantes, viu? É aí que tá, são muitos nomes interessantes, tanto que daria para montar o time titular e o reserva ainda. Nesse caso dos jogadores que curte uma baderna, né, tal, né, vamos deixar claro, né, vários deles campeões, né, mas que de repente, né, no momento do jogo, né, perde-se a cabeça, né, é um tema, é uma seleção meio manjada, tal, né, mas vamos, né, mostrar o que nós pensamos dos nossos jogadores, que olha, eu vou te falar, tá uma seleção bem fina aí, viu? Sim, queremos deixar claro que são jogadores respeitados, eles têm os seus nomes devidamente guardados na história do futebol, né? Cada um deles tem uma história mais bonita que a outra, mas ainda assim eles carregam essa fama de querer ajudar mais na briga ao invés de bater o pênalti, né? Então, é aí que tá. Não é porque o jogador é campeão de tudo que ele não pode ser mais esquentado, que ele não pode ser polêmico, né? Até isso traz uma riqueza para a história desses jogadores que passam a se tornar mais que jogadores, passam a ser personagens. E vamos montar aqui uma seleção de jogadores, a seleção dos jogadores que preferem ajudar na briga ao invés de bater o pênalti. E vamos lá, Júlio, você que é o nosso técnico aqui, né? Qual que vai ser o esquema desse time? É 4-1-4-1, é 4-2-3-1, 4-4-2? Como é que você vai montar esse time? Você que é o técnico do código do jogo. Bom, a gente vai montar num esquema 3-5-2, né? Que é já para mostrar que o time ali, vamos estacionar o ônibus ali, né? Não vai nem sair do ônibus. A gente vai parar o busão na frente do gol, mano. Então vamos montar no 3-5-2. 3-5-2, a primeira vez que estreamos o quadro, o cara já estreia em grande estilo. Mas vamos lá, o senhor 3-5-2, quem é o goleiro dessa seleção e por quê? Cara, é que goleiro é complicado, porque goleiro, de uma maneira geral, goleiro é um cara meio doido, né? Cara, você vai pro futebol, pode ver, o goleiro é sempre o cara, né, meio, né, tem que ficar se jogando, tal, então, mas enfim, né, tem muitos goleiros que poderíamos citar, né, no caso, assim, eu já vou dar o titular e o reserva, né, vou já colocar, porque ficou muito, né, qual que a gente vai colocar, qual que não vai, eu fiquei muito sem saber direito em qual colocar, né? Mas no titular vou colocar o Chilavert, né? Para quem não sabe, goleiro paraguaio, né? Inclusive um bom goleiro, né? Porque, né, por muitas vezes figurou na lista de atletas convocados, foi titular na Copa do Mundo de 98, né? Quando eles perderam para a França, né, no Golden Goal, né, no gol de ouro, que era quando rolava um gol e acabava o jogo. Achava espetacular, mas com o tempo se mostrou uma coisa não tão interessante. E teve um jogo que ficou muito marcado, assim, né, 2 jogos, né, ficaram marcados assim, né, negativamente, assim. Foi um jogo do Vélez, ele jogou por muitos anos no Vélez Sarsfield, lá da Argentina, né, e teve um jogo contra o Boca Juniors, que ele e o Palermo toda hora se provocando, né? E ele era metido a bater falta, né? Lá Rogério Ceni, né? Inclusive fez alguns gols de falta e mais de pênalti. Né? E teve uma falta, né? Pro Vélez contra o Boca na Bomboneira, né? E o Palermo estava na barreira. Ele não quis chutar no gol nem nada. Ele chutou a bola na direção do Palermo, acertar ele mesmo. Pegou na barreira, voltou. O Palermo já ia sair no contra-ataque já sem goleiro.
mas antes do Palermo passar, parou no pedágio, foi derrubado lá, tal. O Palermo já, o Chilavert já fez o drama dele, enfim, os dois pro chuveiro mais cedo. E no jogo do Brasil, né, no antigo Olímpico, no estádio Olímpico, né, que era o antigo estádio do Grêmio, o Brasil ganhou de 2-0 do Paraguai no final do e durante o jogo, né, ele e o Roberto Carlos também ficaram, né, mandando umas, né, fazendo alguns gestos um para o outro, e aí no final o repórter lá, o Fernando Fernandes, foi chamar o Chilavert para falar ali com o Roberto Carlos ali e tal, e o Chilavert ele chega, né, num jeito todo amistoso, e quando tá saindo ele dá-lhe aquela catarrada na cara mesmo, sabe? E já vou lançar o goleiro reserva, que é o Fábio Costa, né? Saudoso Fábio Costa, também jogador campeão, defendeu a seleção brasileira em pré-olímpico e tal, e também adorava, né? Na final da Libertadores, eu lembro de várias situações do Fábio Costa, né, lamentáveis, né, na final da Libertadores de 2003, você pega a cena assim, você fica espantado como é que o atacante não quebrou as pernas no carrinho que ele toma. Teve um jogo contra o Corinthians também, eu nunca esqueço, a bola foi pro ar, foi ele e o Liedson, ele deu um soco na bola e no outro abraço ele deu um soco na cabeça do Liedson e saiu falando que não fez nada. Então, os nossos goleiros estão postos. Rapaz, e que goleiros, hein? E para a linha de defesa nesse esquema 3-5-2, quais são os três jogadores de defesa que vão compor essa linha? Bom, vou começar pelos mais fracos tecnicamente, né? E vão tentando melhorar o nível, né? Bom, o primeiro eu boto Domingos, né? Domingos, lá de Nazaré das Farinhas, lá na Bahia, né? Você fala com ele, cara, você acha que ele é um santo. Se tu tá ouvindo ele no telefone, por exemplo, ouve a voz dele, você fala, meu, esse cara aí, ele é um cara do bem, um cara da paz, né? Ele deve ajudar muita gente e tal. Mal imagino, né, que já protagonizou cenas muito lamentáveis, não só contra os outros times, né? Tem aquele embate dele histórico contra o Diego Souza, né, numa semifinal de Paulistão, mas também em treinos, né, do Santos Futebol Clube, né? Teve episódio que ele quebrou 2 dentes do Cléber Pereira numa dividida de bola, numa outra lá quebrou a perna do Rafael Cabral, então era um cara bom ali, sabe, para dar aquela amedrontada maneira assim, né? E depois da porrada ele vem pedir desculpa com aquela voz mansa, né? Então é um bom jogador ali para estar tá compondo, né, o início. O outro jogador é o querido Marco Materazzi, né, italiano, né, bravíssimo, né? Tu olha para a cara dele e você fala, meu, esse cara ele é bem malucão mesmo, né? E você pode achar vídeos na internet dele, né, com ao som de rock pesado e ele descendo a botina mesmo, sabe? Sem dó nem piedade, principalmente nos clássicos lá contra o Milan, né? Shevchenko, Inzaghi, Rui Costa, essa galera toda aí já experimentou as doces travas da chuteira do querido Marco Materazzi, né? E, né, lembrando, na final da Copa do Mundo 2006, ele que foi o agredido, né? Não sei o que ele falou lá pro Zidane e tal, né? Alguns dizem que ele estava falando da irmã do Zidane e, de repente, veio aquele meteoro no peito dele, né? E para fechar a nossa zaga, né, o nosso trio de zaga, o querido Sérgio Ramos. Aí a gente vai falar de um cara meio controverso, né, que ao mesmo tempo é um cara que impõe moral, é um cara muito bom tecnicamente, mas em muitos momentos assim não dá para entender o que se passa na cabeça dele, que ele vai dar ali mesmo no meio, entendeu? Não tem vergonha, sabe? Sem neura, sem apego, sem nada. Dá-lhe porrada mesmo. Um episódio muito marcante, né? Tu citou episódios marcantes, né? Do Domingos contra o Diego Souza, do Materazzi na final da Copa de 2006, no caso ele que foi a vítima, né? Mas um caso que do Sérgio Ramos que entrou para a história, podemos dizer que foi aquele lance com o Salah na final da Liga dos Campeões? Sim, sim, com certeza. Dentre os vários lances, né, que ele já nos proporcionou, aquela puxada, né? Não sei se foi jiu-jitsu ali ou foi judô, mas realmente aquilo ali marcou, né? Porque ele foi lá e desativou o melhor jogador do outro time, não foi expulso, né? Ficou naquela malemolência ainda de, ó, foi sem querer e tal, mas, né, poxa, nenhum jogador assim pega e puxa um jogador daquele jeito ali numa marcação, entendeu? Então,
realmente foi marcante, assim, porque praticamente podemos dizer que decidiu um título. Minha gente, até agora colocamos só 3 jogadores, mas foi tanta história só para uma linha de defesa que, meu Deus do céu, a gente já falou de lance em Paulista, em Liga dos Campeões, em final de Copa, e ainda não tem nem metade do time escalado. O pior ainda está por vir, ou melhor, para alguns, né? E aí, no meio de campo, nessa linha de 5, Júlio, como é que vai ficar montada? Quem vai compor essas posições? Bom, pela ala direita, né? Vamos colocar o Fagner, né? Lateral direito do Corinthians, né? Que por muitas vezes, né? Proporcionou também lances assim, né? Grotesco. Na verdade, não dá nem para saber se é maldade ou se, né? Ele, por exemplo, se pegar aquele Ederson lá que jogava no Flamengo, acabou com a carreira do cara, né? Pegou de jeito, né? Então, né, sabe, para dar aquela fechada ali do lado direito, o Fagner ele seria um ótimo jogador, né? E mais à frente, né, aí nós pegamos o primeiro volante, né? É bom, né? Chegamos à conclusão, Genaro Gattuso, né? Embora, né, o nome dele Gattuso, né? Você olha assim e fala, poxa, o cara deve jogar bem, né? Etc. Mas não imaginam entender o Poço, eu não sei qual é a estatura dele, é 1,60, 1,65, não sei, mas a altura que for é de puro ódio ali, né? Vê que era um cara firme e um cara campeão também, né? Isso que é engraçado, né? Os caras são jogadores, né? Que, né, entre ser campeão e acabar sem querer batendo na mãe e não for campeão, eles preferem bater na mãe e ser campeão. E são campeões, entendeu? E até em certos aspectos bonzinhos, digamos assim, né? E Até agora tem 3 campeões mundiais, Sérgio Ramos pela Espanha, Materazzi e Gattuso sim, pela seleção italiana. sim. Já é um sinal já, né? Italianos gostam, né, de dar uma butinada, né? E aí, Pois é. né, outro volante para esse time é Diego Simeone, né? Que era aquele jogador, nossa senhora, passava no pé da orelha dos outros jogadores o jogo inteiro, né? Aliás, montar uma seleção de jogadores assim sem ter um argentino era, né? Com certeza nós estaremos fazendo alguma coisa errada, né? Então Seria a estranho. representação dos nossos irmãos vai ficar por conta do Diego Simeone, né? E você vê o time que ele monta lá do Atlético de Madrid, é um time, é um ferrolho, né? Ele é aqueles que coloca o busão ali mesmo na entrada da área e não tem quem passe, né? Você lembra do jogo, né? Aliás, um dos últimos jogos antes dessa pausa aí por conta do Corona, o jogo contra o Liverpool, né? O Atlético de Madrid não fez nada, né? Mas das únicas vezes que foram, fez gol, né? Mas não fez nada o jogo todo. Ficou ali só naquele bate-rebate e tal. Então, refletiu um pouco da carreira do Simeone naquele jogo ali, sabe? Ficar ali e tal. E o mais um no nosso meio campo é o Felipe Melo, né? E aí a gente vai ver se vai colocar o Felipe Melo ou o Diego ali de ala nele na ala esquerda, mas independente de quem tiver ali, aquele espaço do campo vai estar guardado ali, né? Ali é aquele caso que se vier um jogador com a bola, ou só a bola passa, ou só o jogador passa, né? Um dos dois fica ali, com a tendência do jogador ficar e até ser jogado para fora do campo, né? O Felipe Melo, inclusive o Felipe Melo é engraçado, porque até 2010, que foi o ano que, né, o Brasil foi eliminado na Copa da África, né? Ele parecia ser um jogador centrado, né? Até técnico, né? Fazia aquelas viradas de jogo, tal, e de repente, a partir daquele ponto ali, ele passou a ser alguém ali, perdeu, né? Perdeu a vergonha de ser feliz e desceu a butinada, né? Mas, né, por outro lado, todos os jogadores estão dispostos a isso, né? Teve o jogo contra o Cerro Porteño contra o do Palmeiras contra o Cerro Porteño valendo vaga na fase de mata-mata. Ele foi expulso logo com 5 minutos de jogo, nem isso, então ele comprometeu, quase, né, comprometeu tudo, né? Então, o Felipe Melo também, aliás, Gattuso, Simeone e Felipe Melo ali, vou te falar, amigo, o outro time tem que ver direitinho se o plano médico tá em dia, né? E aí. Que meio de campo, E hein? aí. Na ala direita ficou o Isso. Fagner, de campo com Gattuso.
Felipe Melo. E quem fica na ala esquerda, Então, Júlio? na verdade, assim, poderia ser o Felipe Melo, né, jogar na ala esquerda, tá, mas é que o outro jogador que a gente vai fechar o meio-campo é o Carlos Alberto, né, que notoriamente é um cara destruidor de vestiário, né, os times que ele joga já entram brigados entre eles já, então isso já criava já um clima de animosidade já, né, do próprio time contra os demais, mas era claro que era briga em treino, briga no vestiário, briga em jantar, briga no bingo, briga em tudo, né? Até em comemoração de título, esse cara devia arrumar confusão. Então a gente vai colocar ele aí até, né, por conta dessas declarações aí dele, até um ponto um pouco infeliz, né, dizendo que se recusava a chamar o Gabriel de Gabigol e tal, né? Vamos fechar com o Felipe Melo aí, que era um falastrão, né, e criava todo aquele clima terrível, né, para tudo, né, pro próprio time e pro time do outro, né? E para fechar no ataque, Júlio, quais são seus dois atacantes que, ao invés de bater o pênalti, preferem ajudar na briga? Notoriamente, né? Inclusive ele, nossa, aquela entrevista lá deveria ser considerada uma maravilha do mundo, né? Ele chega lá pro repórter e ele fala, na maior sinceridade, entre lá brigar e bater o pênalti, sabe? Como se os outros jogadores pagassem o salário dele e tal, entendeu? Né? Eu prefiro lá proteger os caras lá e o time lá que, né, paga o salário dele que se lasque lá, né? Então foi maravilhoso isso, embora há de se dizer que o Luiz Fabiano, ele é um desses casos, desses jogadores assim, que provavelmente, eu acredito, que deva ter frequentado psicólogo e tal, porque a melhora dele, né, de, sei lá, 2006 para cima, né, principalmente depois que ele foi pro Sevilha, assim, foi enorme, né, a ponto de ter sido um jogador de Copa do Mundo, né? Se você for pensar que os melhores estão lá, o Luiz Fabiano teve uma grande evolução, né? Então a gente está falando do Luiz Fabiano lá de trás, né? Lá do começo, né? 2004, que no caso foi essa briga, foi em 2013 ou 2004, se eu não me engano, contra o River Plate, né? E acabou até combinando na eliminação do São Paulo, né? Ficou meio marcado isso, tipo, o cara ajudou na briga e o time foi eliminado logo na sequência, né? Então a gente vai abrir essa aspas aí pro querido Luiz Fabiano, que sinceramente era um cara que eu gostaria muito de ver ele jogando no meu time. E para fechar com chave de ouro, qual é o companheiro do Luiz Fabiano no ataque? Tem que ser alguém que, olha, é para fechar com chave de ouro, hein? Esse vai estar à altura. Edmundo é o animal. Era assim que a torcida do Vasco e do Palmeiras e do Santos, apesar que aqui quando jogou no Santos, o pessoal chamava ele de bacalhau. Mas esse aí, amigo, se você pegar os lances dele, anos 90, ali quando ele jogava no Palmeiras, em clássico, né, tem uma briga histórica lá, que ele dá um tapa na cara do Juninho Paulista, e vários outros lances, né, várias outras coisas, né, aquela indignação na final da Copa de 98, né, com o Rivaldo, né, ele xingando o Rivaldo, aí vindo o Júnior Baiano acalmar, né, uma coisa estranha, né, normalmente era o Júnior Baiano, aliás, o Júnior Baiano era alguém que poderia tranquilamente figurar lá entre os zagueiros, e o Edmundo ele vai ficar com essa última vaga, né? Até também pela passagem pela Fiorentina, né? Que nós falamos no último podcast, né? Que ele saiu brigado lá, chamando o Batistuta de perdedor, o Rui Costa de invejoso, tal. Mas também, voltando a dizer, era um cara que, se concentrasse no futebol, no talento que tem, né, ele também teria conseguido mais coisas do que ele conseguiu. E, Júlio, e como toda boa equipe, um time também é formado de reservas. E quais são as reservas que essa seleção emblemática tem para ajudar quando for necessário? Bom, né, a gente, né, vamos colocar um zagueiro, né, um meio-campo e um atacante, né, para, né, equilibrar as coisas, já que o time é meio desequilibrado, né, da cabeça. Então, para a zaga, né, vamos colocar, aliás, o zagueiro, eu até citei o Júnior Baiano, mas é que o Júnior Baiano, eu vou te falar, dava um sorriso, velho, já era, não tinha como você falar, meu, esse cara não é mal, entendeu? Esse cara, ele é bondoso, ele veio do céu, esse cara, entendeu? Era que aí quando eu ouvi o Domingos começar a falar, eu falei, porra, meu, esse cara é um anjo, velho. Nunca que ele seria capaz de fazer enfiar as travas nas costas do atacante do outro time. Que isso, cara? Você tá maluco? Então eu não vou botar o Júnior Baiano e vou colocar o Pepe, né? O português, aliás, Pepe é brasileiro, né? Ele fugiu aí, né? Disse, não sei porquê, né? Ele disse que não teve chance aqui no Brasil de jogar e tal, né? Não sei porquê, né? Então vamos colocar ele que, puta que pariu, esse aí não precisava de muito, né?
Tem um lance dele que, meu, é o cúmulo aquilo. Ele faz o pênalti no atacante, ele já dá um chute nas costas do cara, que assim, a trava raspa na coluna do atacante, aí o atacante vai querer levantar, ele vai e pisa na mão do cara, aí já chega outro zagueiro, ele já enfia a mão na cara, então vamos deixar o Pepe aí, né, porque o Pepe, acho que ele era expulso muito rápido, né, então, eu não sei, né, vamos botar o Pepe aí como nosso zagueiro. No meio campo, um jogador não tão conhecido aqui dos brasileiros, mas eu vou colocar o Eric Cantona, jogador francês, né, que jogou muitos anos aí na Inglaterra, lá no United, né? Inclusive ele era o camisa 7, né? Que depois acabou sendo do Beckham e posteriormente passou para o Cristiano Ronaldo, né? E um lance emblemático dele também, né? Que ele foi expulso de um jogo, aliás, me falha a memória, se ele foi expulso, ele foi substituído, né? E ele estava saindo pela lateral do campo, e algum torcedor ali falou alguma graça para ele e ele não pensou duas vezes. Saiu correndo e deu a voadora, caiu lá pelo alambrado tal, e, né, e ficou marcado, né, negativamente também, até para o Manchester United. Foi uma coisa muito incomum, aliás, né, uma coisa pouco comum, né? Você até vê os caras brigando, mas dificilmente tu vê um jogador indo brigar com o torcedor e ali foi nas vias de fato mesmo, né? E por último, né, um atacante que fez muitos gols também, jogou Copa do Mundo, né? Foi titular na Copa do Mundo de 82. Serginho Chulapa, né? Esse aí, ele era um cara assim tenebroso, né? Os zagueiros tinham medo dele, né? E ele prometia e batia, né? Teve um episódio dele do jogo do São Paulo contra o Corinthians, né? Ele prometeu dar um chute no Leão e ele deu-lhe um chute nele e tal. Então, fecharia ali no ataque, né? O problema é que o Chulapa briga mesmo, que é até para ir para a delegacia, né? Na época que ele foi técnico interino do Santos, aqui quebrou câmera de repórter e tal. Então, para fechar, né? Bonito mesmo. E ainda digo mais, eu colocaria ainda o técnico do José Mourinho ainda, que é para dar aquela pilhada na galera mesmo. Então a gente fechou o nosso time. Rapaz, esse vestiário seria uma panela Não, de imagina, pressão, não, hein? No gol, tu imagina um Chilavero. time desse tomar 7-1, tu imagina o vestiário desse time, depois de ter tomado um 7-1, meu amigo. É colete, vai ter bomba lá, mina. Irmão, é a segunda, terceira guerra mundial aconteceria num vestiário desse aí. Se chega, principalmente depois de ser goleado. Campeão nunca vão ser, né? Não sei, né? Pior que era capaz de ser campeão de alguma coisa. Olha, em um time desse, esse time não teria tomado um 7-1. Eu acho que quando tomasse o Ah, terceiro gol, três já sim, iam ser o jogo. expulsos, já ia arrumar Sim, o jogo ia confusão. acabar com 3-0 no máximo, ia ser WO, com certeza. Não. Pouca ideia, né? E digo mais, vai, tá no mesmo time o Domingos e o Bernard. O Bernard ia apanhar também, entendeu? Não era só os jogadores do time, não. Pois é, meus caros ouvintes. Que seleção tenebrosa, hein? Chilavé no gol, uma linha de defesa composta por Sérgio Ramos, Domingos e Materazzi, no meio de campo, na ala direita, Fagner, no meio, Gattuso, Simeone e Felipe Melo, na esquerda, Carlos Alberto, e no comando do ataque, Edmundo e Luiz Fabiano, com técnico, com José Mourinho de técnico e na reserva, Fábio Costa, Pepe Cantona, Chulapa e Júnior Baiano. Vamos Gente, colocar, isso não vamos é um colocar o time de Júnior Baiano aí. O Júnior Baiano merece, tá? Meu Deus do céu. Para encerrar com chave de ouro e com muito medo, vamos ficando por aqui, meus queridos. Esperamos que tenha gostado desse nosso novo quadro, que vocês possam ter dado risada, que seja um conteúdo interessante, que vocês possam pesquisar, ver mais sobre esses jogadores. São jogadores campeões, jogadores consagrados, mas que também têm as suas polêmicas guardadas na história. Júlio, muitíssimo obrigado pela sua ajuda, colaboração e também a nossa equipe de produção aqui, mais uma vez, nessa edição do Código do Jogo. Gustavo, o prazer é meu, né? E vamos aí pensar justamente o que você falou, né? O pessoal aí, se quiser ver sobre esses jogadores, né? A gente, embora né, fosse num tom muito de brincadeira e até né, um pouco pejorativo, digamos assim, foram jogadores que foram campeões. Talvez o Domingos ali
seja o que está de bicão aí nessa festa aí, mas os demais foram campeões, fazendo gols importantes, né? Então, pesquisem, né? Porque é muito bacana isso aí. Você vê que, embora os jogadores possam ter sido, né, e de fato foram, né, por boa parte da carreira bravos, eles também sabiam o caminho das glórias também. Muito bem. E é isso, meus caros ouvintes. O Código do Jogo fica por aqui e até a próxima rodada.